Filhos da pauta, FDP, filhos da pauta. Vamos logo começar a nossa conversa com o doutor? Até o Iguinho rolou a bola pro doutor, né? Já tem uma pergunta. Então faça doutor, as honras. É muito importante a gente mostrar pro torcedor os bastidores do futebol. A gente gosta muito aqui no FDP de contar um lado que a torcida nem imagina que ele existe. E existe muito de ciência por trás da recuperação do atleta, do período de descanso. E o torcedor às vezes não compreende quando o treinador fala para o próximo jogo eu tenho que tirar A, B ou eu vou tirar quase que o time inteiro, né? E a gente viu que ontem foi um jogo muito exaustivo para os dois lados. Tanto é que o Rafael Veiga do Palmeiras tentou suportar e por 2 vezes o departamento médico do Palmeiras teve que auxiliá-lo. Vi o senhor passando na beira do campo num dos momentos de atendimento ao Rafael e tal. Como é que está o grupo do Atlético hoje, no meio da temporada praticamente, que nós viramos agora de julho para agosto? Não, fisicamente o time vem muito bem. No início da discussão, quando foi colocada aí a questão física, eu não entendo que seja um processo de um desgaste no segundo tempo. Eu acho que o jogo foi muito intenso, uma intensidade, os números que nós vimos hoje na fisiologia mostram assim, uma intensidade, uma quantidade de distância percorrida acima de 25 km por hora, que é uma intensidade que a gente chama de intensidade muito alta, muito grande. E, então existe um desgaste, é difícil você conseguir sustentar esse nível de intensidade toda a partida. Fizemos 2-0 e, consequentemente, o Palmeiras também, com suas qualidades, é um time que sempre oferece perigo. Nós tivemos ali um momento onde nós não conseguimos manter a mesma intensidade, 2 bolas paradas e acabou mudando o panorama do jogo, mas continua tudo aberto. Com certeza vamos fazer um grande jogo na quarta-feira que vem. Acredito muito nessa classificação, o time está muito, muito unido, muito junto, muito motivado e, se Deus quiser, quarta-feira que vem nós vamos conseguir aí a classificação lá no Allianz Arena. Para o jogo do final de semana contra o Atlético Paranaense, o senhor acha que a tendência é o Atlético preservar alguns jogadores depois da avaliação que foi feita hoje? Então, a gente cuida muito dessas primeiras 24, mas até 48 horas é um processo muito grande de recuperação, né? Então, você estava falando de ciência. Hoje nós temos várias ferramentas e o que é interessante, né, a gente discutir é porque antigamente tudo era muito empírico. Eu acho que não dá, eu acho que esse está cansado, eu acho que aquele está cansado. E hoje nós temos várias ferramentas para tentar quantificar isso. Não é que uma dessas ferramentas vai tirar o jogador do jogo, mas é um conjunto de informações. Então nós conseguimos monitorar o sono do atleta, nós conseguimos monitorar a distância que esse atleta percorreu, a intensidade, né, com medidas de GPS, que é o que foi feito ontem. A gente consegue ver o descanso que esse atleta teve hoje. Aí entram marcadores bioquímicos que a gente pode medir, como CK, outras enzimas que a gente pode medir, termografia, que é como se tirasse uma foto do atleta e ver aquelas áreas que estão mais captando ou menos captando. Então isso indica em alguns momentos riscos de lesão ou não. E com todo esse panorama, e claro, com a experiência, conhecendo o atleta, nós conseguimos ter informações e administrar essas informações junto com a comissão técnica, pensando na melhor estratégia, dependendo do momento da equipe. Então, respondendo a sua pergunta, ainda está cedo para a gente definir isso do ponto de vista fisiológico, e hoje já começamos essas avaliações, vamos ver como os atletas vão se recuperar até amanhã, e aí com a comissão técnica, em reuniões que a gente faz, colocando todos esses dados, vai ser discutido qual é a estratégia que nós vamos ter. Temos que lembrar que nós temos um campeonato agora no domingo e temos que virar a chave rápido para quarta-feira. O tempo de recuperação entre domingo e quarta são só de 2 dias. É menor do que o tempo que nós temos agora. Então o jogo de domingo ele tem que ser muito bem pensado, pensando no desgaste de domingo para quarta. Então eu acho que isso ainda está a ser definido numa avaliação mais detalhada a partir de amanhã. Ô Rodrigo, eu e Guilherme aqui principalmente, a gente conhece bem como é que funciona isso, mas eu queria que você falasse um pouquinho. Você acabou de falar que agora com todos esses parâmetros apurados, vocês vão sentar, comissão técnica, né, departamento médico, fisiologia, fisioterapia, preparação física, e vão decidir, né, como é que vai ser a montagem do time para o final de semana. Mas quando um treinador não quer colocar determinado jogador, porque ele acha que o jogador não foi bem, e do ponto de vista médico, físico, ele não tem problema nenhum,
essa é a pergunta que eu te faço, como é que funciona esse entendimento com o treinador, e o contrário, quando ele quer colocar, o atleta quer ir para o jogo, mas do ponto de vista médico e físico, esse cara não tem condição de ir para o jogo. Tem muito esse tipo de embate? Primeiro, só para, na consideração inicial que você colocou, a decisão realmente final ela é do treinador. O treinador é o coordenador, é o comandante de todo o departamento médico. É claro que existem pessoas responsáveis por cada departamento, e o bom treinador, o grande gestor de grupo, é aquele que sabe escutar todo mundo, entender todo mundo e depois tomar uma decisão com essas informações, né? Eu costumo brincar que é o comandante de grandes comandantes. Não adianta se ele tomar decisões só porque ele acha uma coisa ou outra sem escutar, nós vamos ter resultados que a gente não quer ter, né? Obviamente, os jogadores machucando. E o problema, quando a gente fala desses dados da fisiologia, não é só o risco de lesão. Esse é um problema. Mas um outro risco que existe, que a gente tem que pensar, é a queda de performance. Quando o atleta começa a ter esses marcadores, todas essas ferramentas mostrando que ele está num processo muito grande de fadiga, que não se recuperou, colocar o atleta no jogo não significa só que ele vai machucar, é que ele não vai performar, ele não vai entregar aquilo que todo mundo imagina. Então, nós temos que olhar para trás, ver a sequência, né, de minutagem que esses atletas têm, a intensidade que eles têm, o histórico que eles têm de lesão ou não, queixas, e projetar para o futuro, e nós vamos tentar, olha, então aqui é melhor. Aí entra a estratégia do treinador. Então ele vai sentar e falar assim, olha, nesse jogo fora, eu posso abrir mão desse jogador, porque eu vou ter uma estratégia mais defensiva, ou o lateral dele é mais fraco nessa área, eu posso mudar. Então aí eles entram numa estratégia, e tem que ser um grande estrategista, que vai usar essas informações e falar assim, olha, então no próximo jogo a gente administra melhor, eu descanso, porque então essa gestão de grupo que um grande treinador tem, né? Um grande médico do esporte certa vez me disse, seu pai, se inventarem uma máquina que meça a dor do atleta, vai ficar muito mais fácil a gente fazer esse negócio, porque até então não tinha máquina que medisse dor. O cara pode estar ótimo clinicamente, está tudo certo, exame clínico, exame da ressonância, está tudo certo. Ele fala, doutor, na hora que eu mexo a perna dá dor, não dá para ir pro jogo. Já inventaram a máquina que lê dor, não? Ô Bob, não. Mas hoje nós conseguimos entender e ler o atleta de tal forma que é muito difícil ele esconder. Tanto que esconder uma dor ou ele forçar uma situação. Porque você consegue, com essas métricas todas que a gente tem nesse, né, GPS, para quem não entende, é um aparelhinho que o atleta treina e joga com ele, que mede não só a distância, mas mede o posicionamento, o giro, o impacto, a aceleração, desaceleração. Você tem um número de dados muito grandes. Então, assim, se o atleta estivesse falando que não está sentindo, a gente vê, nitidamente a performance dele é outra. Então, você consegue ver aquele atleta que está... Isso muito, né, em seleção, que o cara não quer perder a posição de jeito nenhum, porque tem uma competição muito grande, a gente vê isso nitidamente. Então você começa a entender muito melhor, falar com muito mais propriedade quando se trata de uma situação específica médica ou física. E entrando na sua pergunta, Domênico, esse realmente é um grande problema, porque o treinador, como eu coloquei, ele é o grande coordenador dessa equipe. E ele tem que ter uma cabeça aberta, ele tem que confiar nas pessoas para que esse trabalho interdisciplinar possa funcionar muito bem. Se eu tenho um treinador que não escuta ninguém, que ele faz da cabeça dele, ele toma a decisão ali final. Não adianta, ele não quer saber da fisiologia, ele não escuta. Isso, graças a Deus, isso tem cada vez sendo mais fácil de trabalhar, porque todo mundo hoje entende que isso é fundamental. Não tem mais espaço para um treinador que, não, eu não me preocupo com isso e eu acho vai jogar de qualquer jeito. Né? Não tem muito espaço para isso hoje, porque ele vai ver que o número dele de performance vai ser pior. O problema é quando o treinador não quer o jogador e ele não tem nada. Né? Na verdade, isso doutor, já arruma aí uma lesãozinha para esse cara aí. Segura ele, porque alguma coisa do gênero. Né? Isso também, cada vez, a gente já não vê mais isso nesse nível de competição que a gente tem. Mas em qualquer profissão, você tem bons e maus profissionais. Na hora que ele fala assim, doutor, dá uma segurada aí, você faz o quê? Aí você vai ter bons e maus médicos. Igual você tem bons e maus treinadores, bons e maus jornalistas. Eticamente e profissionalmente, eu não posso compactuar com uma decisão do treinador que me envolva de uma maneira que eu estou prejudicando um jogador ou qualquer trabalho de qualquer pessoa, porque ele não...
o treinador tem que virar e falar assim, olha, eu não vou te escalar porque hoje eu não entendo que você não é melhor, o outro está melhor que você. É o famoso, problema é seu, negão. Vai na sua. Não dá. Então, a resposta é não. Ele está pronto, está à sua disposição. Ah, mas ele vai me criar um problema. Ele vai te criar um problema. Você está querendo me criar um outro. Então, não dá. Eu acho que assim, a função do médico no futebol, ela é muito complexa. E você só consegue ter uma longevidade à medida que você consegue mostrar os seus valores, os seus princípios. Isso em todas as áreas. Mas na parte médica é uma área de uma confiança muito grande. Se eu faço uma coisa dessa, eu posso até ganhar o treinador. Pô, ele fez o que eu quis. Mas com certeza vai dar a volta. Na próxima ele vai entender e falar assim, pô, do mesmo jeito que ele fez dessa forma, ele age de uma outra forma. Então a gente não tem espaço para isso. Perfeito. Sensacional. Rapidinho, falando especificamente de seleção brasileira, quão é difícil você cortar um jogador da seleção brasileira porque ele tem um problema médico e você sabe que ele não vai dar tempo dele se recuperar até o momento do jogo, até o momento da competição? Ô Bob, essa é duro, viu? Esse é um momento difícil, eu já vivenciei em algumas situações, né? E é muito difícil você chegar para o jogador nas vésperas de uma Copa do Mundo, por exemplo. Estou citando Copa do Mundo porque, né, é o auge, é a competição mais importante. O atleta se dedicou num ciclo de 4 anos, né, mostrou o seu espaço, mostrou sua qualidade, conseguiu ser convocado, está às vésperas da competição e por um problema médico ele está fora. Todos, isso é invariável, todos, a primeira reação deles é, não doutor, eu me conheço, eu conheço meu corpo, eu vou me recuperar. Acredita, vai dar tempo, eu me conheço, vai dar certo. Só que você não pode, nesse momento, se deixar levar por essa questão emocional. É claro que tem um lado humano, que você tem que entender e tem que dar todo o suporte. Mas você precisa de ter uma decisão baseada em ciência, baseada em experiência, que seja isenta, seja técnica, seja médica, nesse ponto, para que o treinador tenha a decisão correta. E essa decisão é uma decisão, hoje a gente usa muito esse termo, a gente chama de decisão compartilhada em muitas situações. Vou dar um exemplo fictício. Eu estou na preparação para a Copa do Mundo, vai começar a Copa do Mundo em 2, 3 dias, eu tenho uma lesão muscular, onde esse atleta, como o Iguinho falou aí, vai ficar 15 dias. Não, lesão muscular é 15 dias. Então ele vai ficar 15 dias fora. E o meu conhecimento, os exames, tudo que eu tenho, me diz isto. Eu tenho que chamar o treinador e falar assim, olha, ele vai ficar 15 dias fora. Aí depende da estratégia. Tem treinador que fala assim, não, Copa do Mundo, eu não sei se eu vou estar 15 dias. 15 dias eu já estou na segunda fase, eu não sei se eu chego lá. Eu quero o cara que esteja bem na primeira. Pode ser que na situação ele interprete e fale assim, não, esse cara, eu corro esse risco de 15 dias. Lembrando que medicina não é ciência exata, 15 dias podem ser 20, e 20 pode ser mais tempo do que ele queria para um retorno. Então tudo isso é ponderado. É diferente de uma lesão que você sabe que o atleta não vai ter condições naquele período mínimo. Fala assim, olha, não adianta, nós vamos investir num atleta que pode chegar numa final. Mas e se não chegarmos na final, nós temos que passar pelas oitavas, quartas, semifinal. Então, é uma decisão compartilhada. E só funciona quando existe confiança em todos os membros da comissão técnica. Porque se não for assim, se existir uma quebra de confiança, as informações elas não ecoam. O treinador vai falar, esse médico falou isso, mas eu acho que dá. Ou o preparador fala assim, não é assim, eu acho que... Aí você quebra aquela confiança. Então, é um relacionamento de extrema confiança. Fala aí. Ô Bob, eu acho que todo mundo que está fora do futebol imagina que a pressão é toda em cima dos jogadores e do treinador. Aí a gente chega na véspera da Copa do Mundo, o Neymar machuca lá na Europa e fala, eu vou lá no Brasil operar com o médico que eu conheço. E ninguém perguntou qual a pressão que ele sofreu. Como é que você administrou aquele momento, Rodrigo, que o mundo inteiro queria saber, o Neymar vai jogar a Copa ou não? E além dessa pressão, é de ter que operar o que era considerado talvez o maior ou o segundo, terceiro maior jogador do mundo. São etapas de pressão, né? A primeira pressão foi quando eu cheguei em Paris para examinar o Neymar e examinei, dei a minha conduta, disse o que eu faria
E sentamos, fizemos uma... Não é tão simples assim, ele vai operar, pega o avião e vai lá. Não, fizemos uma junta, uma reunião com diretoria, médico do Paris Saint-Germain. Ele é jogador do Paris, ele é um patrimônio do clube. E primeiro começa a se discutir, não, vai operar, não vai, onde que vai operar, com muito custo. E aliás, com quem vai operar, né? Então, também deve ser uma... Não foi nem com muito custo. De imediato, a vontade do jogador e da família falou assim, não, eu quero que você me opere. Porque no primeiro momento tinha o médico do Paris, tinha a possibilidade de ir para o Catar, tinha a possibilidade de ir para a Inglaterra, tinha a possibilidade de ir para os Estados Unidos. Não. Então aí começa, mas tem um cara lá em Nova York que é especialista, que é o melhor que tem. Não, tem lá no Catar nós montamos um centro de especialidade que é o melhor em medicina esportiva. Então o primeiro trâmite é esse. Aí, não, o jogador bate a mão e fala assim, eu quero operar com o Rodrigo, eu quero que ele me opere. Pô, primeira fase vencida. Segunda fase. Tá bom, então vou marcar para... Depois de amanhã você vai operar ele no hospital aqui em Paris. Não opero em Paris. Eu não vou operar em Paris. Pela minha experiência pessoal, não opere em Paris. Verdade. Depois eu vou contar essa história com mais calma aqui, mas termina, doutor. Mas então, é um trâmite. Então opera aqui em Paris, por quê? Para o parisiense, para a França, entre aspas, é um desprestígio para eles, né? Eles têm dificuldade de entender que o atleta mais caro do clube, que pagaram, né, um absurdo, vai sair de Paris para operar em outro lugar. Então você tem essa dificuldade. Com muito custo, eu falei, não, tudo bem, você quer que eu opero, mas eu não opero em Paris. Por que não? Eu falei, porque não é minha casa, você vai operar a sua cirurgia mais importante, que tem a maior pressão num lugar que você nunca foi, não conhece o material, não conhece o anestesista, não conhece o instrumentador. Não, quer que eu opere? É do meu jeito. Então tá, então vou operar no Brasil. Então em qual hospital em São Paulo você operar? Não opera em São Paulo. Por que não? Tem o Einstein, tem o Círio, tem os melhores hospitais do Brasil. Não, opera em Belo Horizonte. Pô, Belo Horizonte? Como vou operar em Belo Horizonte? Vai operar lá. Quer que eu opere? É na minha casa, com o meu pessoal. Então isso tudo, né, e é o que você falou, essa é uma pressão. Sensacional, isso é sensacional. Mas aí você chega no Brasil, o telefone não parava de mensagem, tocar, todo mundo querendo notícia, informação. E você tem ali, eu lembro isso até hoje, você tem um momento, né, assim, que você fala assim, putz, o mundo, né, chovendo, demorou aí, se não me engano, uns 3, 4 dias até chegar, fazer os exames, ele organizar tudo, uns 3 dias, eu acho, para ele poder operar. E aí, eu cheguei em Belo Horizonte, aquela correria, organizando tudo. Aí minha esposa virou para mim e falou assim, você vai fazer uma massagem hoje à noite, eu contratei uma massagista para você relaxar, para você operar amanhã tranquilo. Eu falei, mas eu nunca fiz massagem, né? Não, você vai e tal, você tem que estar preparado e tal. Ou seja, eu tô contando os bastidores assim, porque você me perguntou, como é que é a pressão? Cara, você... Dormiu na véspera, não? Putz, você dorme, porque você está... teoricamente você entende que você está preparado para aquilo. Aquilo não é uma coisa que, caiu no meu colo, putz, o que eu vou fazer com isso? Como é que eu resolvo? Não, você tem um tempo de se programar, de chegar 2 dias aqui, de organizar o material que você quer e tudo mais, fazer da maneira que você quer, planejar a cirurgia e você está totalmente pleno de que aquilo ali é uma coisa que você domina. Ponto. Mas, claro que você passa assim, putz, eu prometi que ele vai jogar daqui a 2 meses e meio, que é a estreia da Copa. Putz, tem que dar tudo certo, né? E se não der? E se não der? E se por um acaso o ponto não fecha, dá uma feridinha, dá uma infecção na ferida, que demora 15 dias a mais, mas 15 dias a mais eu não tinha esses 15 dias a mais, né? Que, assim, quando a gente fala de medicina, em torno de 2 meses, 3 meses. Mas, se durar 4, se você for no meu consultório, você vai ficar satisfeito do mesmo jeito. Você fala, Rodrigo, você falou que em 3 meses eu ia jogar, demorou um pouquinho mais, 4. Mas um jogador, eu não tenho isso nessa situação. Parabéns. Deixa eu contar o caso rapidinho aqui. Em 2000, o meu pai foi para a França. Aliás, ele foi para a Itália, começou a se sentir mal na Itália. Eu acho que eu nunca contei esse caso em público, então eu vou contar aqui. Ele começou a se sentir mal na Itália, me ligou. Eu falei, volta para casa. Ele disse, meu voo é de Paris, eu tenho que ir para Paris e de lá eu volto para casa. Muito bem, ele chegou em Paris, começou a passar muito mal, teve que ser levado para um hospital. Aí passou mal e tal, não sei o quê. Me ligaram. A primeira coisa que eu fiz foi pegar o telefone e ligar para o pai dele. Neilo, o pai dele estava na Inglaterra. Meu pai tá passando mal, tá internado, tá em Paris, os caras estão falando que vão operar ele lá. Neilo falou para mim, não deixa operar ele em Paris. Não deixa operar em Paris. Arruma um jeito dele voltar, vai operar, ele tava... Enfim. Tá legal, vou dar um jeito. Desliguei o telefone e tal. Bom, enfim. Fazendo essa história longa, curta,
Os médicos, consegui falar com os médicos falaram assim, não dá tempo de levar ele para o Brasil, vamos ter que operar ele aqui. Peguei um avião, fui para Paris. Quando cheguei lá, ele já tinha sido operado, já estava em coma. Eu liguei para o Naylor de novo, falei, e agora, o que eu faço? Ele disse, olha, já operaram, agora a gente tem que rezar. Infelizmente, meu pai não sobreviveu à cirurgia, como muita gente que está aí conhece e sabe. Mas isso nunca saiu da minha cabeça, porque o pai dele, o Naylor, disse para mim, se tiver que escolher, volte para o Brasil e seja operado na sua casa, com os seus médicos de confiança, com a sua equipe de confiança, porque isso faz muita diferença num tratamento. Então, ele foi de extremo conforto para mim naquele momento, foi um momento muito, muito duro da minha vida, e várias vezes eu liguei para ele do hospital para ele me orientar, dizer assim, eu estou aqui, não conheço ninguém, não sei nada, por favor, conversa com o médico aqui da sala de recuperação para ele explicar. E o seu pai conversava e depois me passava e dizia assim, olha, ele me explicou a situação, foi isso que aconteceu, e eu tenho muita gratidão por ele, por ter me amparado nesse momento. Dito isso, senhoras e senhores, para a gente voltar ao nosso clima do FDP... Eu já tinha dificuldade em entrar em Paris, né, por essas questões todas. Eu acho que depois você ainda contou que meu pai mandou também seu pai voltar. Acho que eles vão cancelar, eu não consigo voltar na França, né? É verdade. Eu certamente nunca mais pus os pés lá e não pretendo colocar. Até porque foi uma experiência muito traumática depois, enfim, os trâmites todos, mas isso é uma outra história. Para voltar para o nosso clima de FDP aqui, coloca na tela aí a imagem que colocaram de divulgação do Dr. Rodrigo. Olha que maldade, olha aqui. Mas tá gato, cara, olha lá. Olha que cara de mal, velho. Que cara de mal. Esse Vini é um sacana, hein? Ô, Guilherme. Esse Vini é um sacana. Ô, Guilherme. A foto que o Vini escolheu. Ô, Vini, Rodrigo, põe de novo, Vini, põe de novo aí na tela. Quanto você acha que vale aquele blazer ali, Guilherme? Bom, aí não, eu digo assim, o blazer é caro e buscá-lo também não é nada fácil, não. Meu Deus do céu. Eu vou contar um caso daqui a pouco aqui. Tá. Vou contar. Guarda aí que nós temos... Vou contar um caso do Rodrigo aqui. Eu entrei no Atlético, o Rodrigo já tinha 2, 3 anos de Atlético, né? Mas já era o Rodrigo Lasmar. Eu trabalhava numa agência ali próximo da Grão Pará, onde era a clínica do Rodrigo, e vi o Rodrigo chegando e falei, pô, aquele cara médico do Atlético, filho do Naylor, Copa do Mundo e tal. Aquela coisa de atleticano ali. Bom, fui trabalhar no Atlético, quando eu cheguei no Atlético, primeira viagem, descobri que o assessor de imprensa dividia quarto com o médico. Quem vem dividir quarto comigo? Rodrigo Lasmar. Eu falei, puta que pariu, bicho. Eu... acostumado a dormir de cueca e camiseta rasgada, cara. E levei minha cueca e minha camiseta rasgada pra dormir. O Rodrigo... Aquela com elástico tal, aquela. Freada. O Rodrigo vai tomar banho e sai do banho. Aí ele fala que é mentira, não sei o quê, que é resenha. Sai com um chinelo... provavelmente comprado na Suíça, na Inglaterra, e sai com um chinelo e com um pijama de seda, assim, com umas boquinhas, combinando com um short. Eu falei, fudeu. Mentira. Como é que eu vou tomar banho, cara? Como é que eu vou sair do banho de cueca e camisa rasgada? Aí, cara, o Rodrigo, tudo bem, não sei o que, não, você vai gostar muito de trabalhar no Atlético. Eu falei, puta que pariu. Eu entrei pra tomar banho, Guilherme. Falei, eu tenho que ter personalidade, né, cara? Agora é hora da personalidade. Saio do banho, cueca e coisa. O Rodrigo me deu uma olhada aqui, assim, ó. É o vestido de mendigo. Cara, eu nunca me senti tão lixo na minha vida. Ele deve ter pensado assim, olha o que o Atlético arrumou pra mim, cara. O tempo foi passando e eu comecei a ter intimidade com o Rodrigo e falei assim, olha aí, ó, todo Mauricinho, não sei o quê. Aí ele já saía de descalço, sem chinelo, daqui a pouco tirou a camisa, dormia só de short e tal. Ele deu uma melhorada, cara, que ele era todo... Ô, gente, o Domênico é o comunicador, né? O cara tem que contar um caso e tem que inventar alguma coisa pra... É verdade, é verdade. Direito de resposta? Nunca dormi de pijama, muito menos de Uma seda. vez ele foi comprar cueca na Daslu. É mentira? É mentira? Isso é verdade. Ô, Rodrigo, eu queria que você contasse pra gente, final da Libertadores. Você estava na clínica, no seu consultório, e precisava ir pro CT
para entrar no ônibus e ir pro Mineirão. Quanto que aconteceu para nós? Cara, esse caso é muito engraçado. Eu já E tenso, né? Engraçado tenso, hoje, né? Hoje, olhando para trás, é legal. Na véspera, o Cuca me chamou e falou: Rodrigo, eu não participo muito das preleções, assim, antes do jogo. Eu acho que é um momento muito ali do treinador e da comissão técnica, com os jogadores. Mas nesse dia ele falou assim: eu queria que você participasse. Eu queria que tivesse você lá com os jogadores lá no CT. Eu falei: tá bom. Ele falou: a preleção não lembro, 7 horas da noite a preleção. Eu falei: pode deixar, vou estar lá. Sai do consultório, 2h30 de antecedência, só que era véspera de Copa do Mundo, tava um monte de obra viária na cidade. Peguei um táxi e o trânsito travou. O trânsito não andava, agarrado, não andava. E foi dando um desespero, foi chegando perto. Chegou numa hora que já faltava meia hora só para a preleção. Eu estava parado lá na Cristiano Machado, lá perto do Ouro Minas ali, e não andava para frente, para trás, tá parado. Passou um motoqueiro do meu lado, eu baixei a mão, o vidro assim, pus a mão assim, o cara parou, eu falei: pelo amor de Deus, me leva ali no Atlético, que eu tenho um compromisso. Ele falou: pô, no Atlético? Eu falei: no CT. Ele falou: você é o doutor? Eu falei: sou e tal. Falei, tudo bem, sobe aí. Paguei o táxi, subi na garupa do cara e fui. Só que o cara foi dirigindo e tal, e o cara não tinha capacete. E aí, na hora que ele parou no primeiro sinal, ele falou comigo: pô, eu falei: você não tem um capacete? Ele falou: não tem. Aí parou um outro cara numa motinha assim, a moto já judiada, ele e o irmão dele em cima da moto. Ele falou: doutor, o que tá fazendo aí? Eu falei: cara, eu tô pedindo um capacete pra ele aqui, pra ele me levar. Ele falou: não, que capacete o quê? Falou com o irmão dele: sai daí, dá o capacete pro doutor que eu vou levar ele lá. Tirou o irmão dele, me colocou na moto e fomos nós dois, né? E aí fomos. E a estrada pro Atlético, e ele ia costurando, cara, passando na frente de ônibus. Nossa, bicho. E a moto era pequenininha, a minha perna era maior assim, saindo pro lado, e eu olhava e falei: putz, eu vou parar no João 23 com uma fratura aqui, nem pro jogo eu vou conseguir. E no final da Libertadores. E no meio do caminho, eu tô vendo que ele tá dirigindo, mas, né, pilotando a moto lá, mas ele tá meio distraído. Na hora que eu olho, ele tá com o celular gravando assim: ô pai, eu tô aqui com o médico. Eu falei: pelo amor de Deus, me deixa chegar inteiro lá, depois a gente fala com o seu pai. E quando eu cheguei, eu falei: putz, nós vamos ser campeão depois dessa façanha toda. Dessa façanha toda. Ô, doutor, me diga uma coisa. A gente acompanha futebol e vê sempre o cara teve lesão no ligamento cruzado, ou teve uma distensão muscular, teve isso, teve aquilo e tal. A gente está mais ou menos familiarizado com as lesões ou com as contusões que são mais... Aliás, tem uma diferença entre lesão e contusão, não tem? Contusão é um termo muito genérico, assim como lesão, né? Todos esses termos são muito genéricos, né, Bob? Nós, enquanto médicos, nós temos que também lembrar que quem está escutando a informação, eu tenho um colega médico que está escutando o que eu passo, mas eu também tenho uma pessoa que é completamente fora da área. Então, a gente tem que tentar passar de uma forma mais transparente para que todo mundo entenda que eu não fale mentira, não fale absurdos, mas que seja uma comunicação mais transparente, né? Qual que é o tipo de problema mais difícil que um atleta tem, o mais difícil de tratar? Vamos lá. Primeiro, o termo difícil ele é controverso. Se eu tenho uma lesão de ligamento cruzado anterior, é uma lesão que vai demorar muito tempo para recuperar, é uma lesão que você tem aí 8, 9 meses de inatividade do atleta que você perde, né, para que ele volte na sua melhor condição. Então, ele praticamente perde uma temporada. Por outro lado, algumas lesões musculares, elas são mais traiçoeiras. Porque quando eu dou uma notícia, olha, esse atleta teve uma lesão muscular, putz, aquela notícia é péssima, é horrível, mas todo mundo já tem mais ou menos uma ideia do que vai acontecer, o atleta sabe que vai ficar muito tempo fora, a torcida também, pronto. Teoricamente, a sua pressão momentânea ali, ela está calma até 9 meses. Para a gente entender rapidinho, assim, o que acontece numa lesão muscular? O músculo é um monte de fibras. Aí acontece que arrebentam as fibras? Então, aí é mais ou menos isso. O músculo é como se fosse um elástico e que quando você tem só um edema, quando a gente fala só um edema, não chegou a romper fibra. Tá? Só teve uma sobrecarga, às vezes você tem um pouco de líquido ali em volta do músculo, é uma reação que existe ali no músculo, mas sem uma lesão macroscópica. Ruptura, você tem quando você tem um pouco de fibras rompidas, que pode ser uma quantidade mínima, pequena, média, grande. Então isso é uma lesão muscular, um estiramento muscular. O problema é que quando você fala lesão muscular, né, a gente tem sempre, cornetando um pouquinho o Igor ali, que deu a deixa ali no início. Não, lesão muscular então vai demorar 15 dias. Isso não é tão simples assim. Uma lesão muscular pode demorar de 4, 5, 6, 7 dias até 6 meses. Isso ela é muito mais traiçoeira.
E essa é a lesão que a gente brinca que derruba o departamento médico. Porque aquela lesão que o próprio jornalista demora 15 dias. Se o cara fica 2 meses fora, 2 meses e meio fora, que é uma lesão que você espera já pela gravidade da lesão, que absurdo, tem um tempão que ele está fora. Lesão muscular não são todas iguais. Só para a gente ter uma ideia, antigamente, na época do meu pai, classificava lesão muscular em 3 tipos. Tipo 1, 2, 3. Grau 1, grau 2, grau 3. Era isso que tinha de classificação. Hoje, a última classificação que o pessoal do Barcelona fez, junto com o pessoal do Aspetar, cruzando as possibilidades, você tem 256 possibilidades. Da mesma lesão, teoricamente, do mesmo nome, lesão muscular. Então, e essa é super interessante. Eu dei uma aula num congresso esse sábado que eu mostro um slide que ele é super interessante, que fala o seguinte, eu não vou nem estender, uma lesão específica, grau 2, que seria uma lesão intermediária, de uma lesão de um músculo. Ela varia, pela ciência, de tempo de recuperação, de 2 a 38 dias. Aí eu ponho um slide que está o Tite, e eu estou falando com o Tite. Eu falo assim, imagina eu virar para o treinador e falar assim, olha, essa lesão é uma lesão que vai demorar de 2 a 38 dias. Eu estou falando do que a estatística mostra. Então, assim, é impossível. Então, você tem várias coisas que interferem nisso. A lesão depende do qual que é o músculo, dentro do músculo qual que é a região, se pegou em volta do músculo, se pegou o tendão, qual que é a característica do jogador, se ele é um lateral, se ele é um volante, se ele é um atacante, porque depende do músculo que ele vai usar mais ou usar menos, você pode forçar um pouco mais ou menos. Existem músculos que são mais traiçoeiros, que têm mais recidiva. Então, generalizar a lesão muscular é que é o perigo, né? Então, essa lesão talvez seja mais difícil porque existe uma premissa de todo mundo que é uma lesão que vai demorar 15 dias ou 20 dias. E nem sempre é assim. Às vezes, aí quando você fala assim, às vezes a gente fala assim, nossa, o cara vai ter que operar o joelho, vai ter que operar o ligamento, vai ter que, enfim, fazer um procedimento no joelho. Às vezes pode ser até um procedimento mais simples, com a tecnologia que tem hoje em dia, do que uma lesão muscular mais grave. Às vezes você vai demorar mais tempo, mas é uma lesão que você já sabe qual que é a ideia. Por exemplo, uma fratura. Eu vou te dar um exemplo. Jair, caso clássico, há pouco tempo atrás. Ele caiu e quebrou 2 ossos da mão. Quando ele teve a fratura, nossa, o Jair quebrou a mão e tal. Eu chamei ele e falei assim, Jair, você vai voltar antes do que se você tivesse tido uma lesão muscular. Uma fratura. Ele operou, colocou placa, encheu de parafuso nos 2 ossos, se recuperou em 2 semanas. Se ele tivesse tido uma lesão muscular, eram 2 a 3 semanas, uma lesão básica, sem muita complicação, sendo que o risco dele voltar a jogar, sentir novamente e perder um pouco mais de tempo, era muito maior. Então, olha como é que isso é controverso. Então, a lesão muscular ela é traiçoeira, ela é perigosa. Claro, dependendo do tipo de músculo, dependendo de várias circunstâncias. Então, a gente brinca que é uma lesão que derruba o departamento médico. E acontece muito depois de ter a lesão, o cara está curado clinicamente, você virar para ele e falar assim, você está curado, você não tem mais nada. Ele fala, doutor, mas na hora que eu vou fazer o movimento, ainda estou meio travado. Assim, mas não tem que estar, é muito mais na cabeça do que no músculo mesmo. Você tem várias coisas, né? Então, estatística, que né, a gente mexe com ciência, sempre tem um pouco de número. Mais ou menos 20 a 25% das lesões, se a gente falar lesão posterior de coxa, que é a mais comum e talvez a mais difícil, 20 a 25% dos casos sentem novamente. O cara volta, está pronto, recuperado, exame, tudo pronto. Ele volta, dentro de 1 mês ou 2, ele volta a sentir de novo o mesmo local. Às vezes não no mesmo local, no mesmo músculo, um local um pouco para cima ou para baixo. Então, se você imaginar que 25%, de cada 4, 1 recidiva. É um número alto, mas não é um número alto de um clube. Isso é estatística mundial. Então, o papel do departamento médico, você tem ali 2 coisas que você se equilibra entre elas. É não lesionar, mas também performar. Então, quando você fala assim, o departamento médico do Atlético está de parabéns porque ele teve muito pouca lesão esse ano. Isso é legal, é bacana, mas isso me diz pouco. Eu quero ver ter pouca lesão muscular performando, sendo campeão, como foi ano passado. Porque não ter lesão muscular, mas ninguém competir, não tem valia nenhuma no futebol. O difícil é você competir, disputar, chegar lá em cima em todos os campeonatos e ter pouca lesão. Significa que você conseguiu administrar bem todas as questões de prevenção de lesão, de tentar evitar, de conseguir controlar muito bem o grupo. Esse é o nosso desafio. Baita aula, né? Demais. Temos tempo para mais uma, hein? Eu fiz uma reportagem uma vez com o Dr. Rodrigo Lasmar, quando Gilberto Silva sofreu uma lesão por estresse. Fratura por estresse. E no dia que o Gilberto Silva voltou a treinar, eu fui até a cidade do Galo,
entrevistei o senhor antes do treino, nós mostramos os primeiros passos do Gilberto Silva. Eu lembro que eu estava voltando para a redação, o senhor me ligou e falou: tivemos um outro problema, o Gilberto teve uma segunda fratura por estresse. Por que acontece logo na sequência, doutor? É exatamente isso que eu estou dizendo, é a recidiva. Algumas lesões, como fraturas por estresse, a fratura por estresse é como se fosse uma doença do osso, porque ele não é um trauma que quebrou. A fratura, quando quebra, ela é muito mais fácil. O osso é normal, ele é saudável, ele quebrou. Você vai colocar no lugar, fixar, e aquilo ali, você tem todas as propriedades para aquele osso colar. Ótimo. A fratura por estresse, não. Ela vai, ao longo do tempo, mexendo, fragilizando, fissurando, trincando. Então, quando você chega a ter uma fratura lá na frente, é um osso que está, entre aspas, doente. Então, você tem muito mais tempo. Então, não basta só aquela fratura colar. Você tem que ver por que quebrou. Não teve um trauma. É por vários... É o alinhamento da perna, é a musculatura, é o reequilíbrio, o encurtamento, é o tipo de calçado, é o tipo de treino, é onde que ele está correndo no asfalto. Nesse caso do Gilberto Silva, depois nós fomos descobrir que ele tratou, era um final de ano, quando ele entrou de férias, naquela ânsia de tentar voltar mais rápido e tudo mais, depois nós ficamos sabendo, ele próprio confirmou, que ele começou a correr no asfalto perto da casa dele para chegar condicionado no início da temporada, né? Por vontade de voltar mais rápido. Um atleta não está acostumado a treinar no asfalto, a correr no asfalto, né? Então você muda o tipo de calçado, você muda a superfície que ele está correndo, você muda o tipo de treino e aí você desencadeia uma fratura por estresse. São os fatores predisponentes. Cara, tem tanta coisa pra gente aprender, pra gente, né, perceber o universo do futebol, tem tanta sutileza para botar um atleta em campo e a gente quase não presta atenção nisso. Nosso FDP tem que ser maior. Que aula, né? Que então, aula. muito só obrigado. Complementando, Bob, uma outra coisa, por favor. Que eu acho que isso é uma coisa que eu queria colocar, porque muitas vezes as pessoas, a torcida, os jornalistas, muitas vezes não entendem. Imaginam vocês... que você seja um atleta profissional e você por um acaso tem uma lesão e você simplesmente não quer que essa lesão sua seja divulgada para o mundo. Nós estamos falando de uma lesão muscular, ok, muitas vezes o atleta, alguns não querem que divulgue e nós não podemos divulgar se eles não querem. Houve há quase uns 5 anos, 6 anos atrás, um caso clássico na Inglaterra que o atleta se recusou. Ele falou assim: se divulgar, eu vou processar. Ele tem o direito, é um sigilo médico-paciente. E tem doenças que os atletas também têm e que a gente, por questões até de preconceito, né, ou de dificuldade de comunicação, a gente não fala. Por exemplo, atleta tem depressão. Você acha que a gente está lá no Atlético há 22 anos e eu nunca tive um atleta que nesse período teve uma crise de depressão, teve um momento desse? E você não pode chegar lá na rádio e falar assim: esse atleta aí, ele não está performando, não vai jogar porque ele está com depressão. Por quê? Porque existe um estigma, uma situação que todo mundo acha que o atleta é uma máquina, ele não machuca. Vou falar que o cara está com depressão, então existe um certo preconceito. Então o que eu estou querendo passar é que nós não temos condições, nós não podemos falar tudo que a gente quer, todo o diagnóstico, tudo que envolve o atleta. Existe um sigilo entre o médico e o paciente, e existem situações que a gente tem que administrar. É claro que nós temos que ser transparentes, eu nunca vou mentir para uma entrevista do que aconteceu, mas muitas vezes eu não posso divulgar. Eu posso falar assim: olha, essa situação é uma situação, você sai pelo lado, você não vai inventar que ele teve uma outra coisa, mas você vai simplesmente falar: olha, essa situação eu não tenho autorização para falar, ou de alguma forma não tocar nesse assunto. Perfeito, perfeito. Por isso que muitas vezes, né, embora a gente insista, e é o nosso papel insistir, o departamento médico não divulga o que o cara teve, até porque é o direito pessoal do jogador de não querer dizer qual foi o tipo de lesão. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pela aula. Por favor, volte. Prazer. Volte. Só vem craque aqui hoje, chamaram um médico. Acho que nós estamos assim, orgulhosos aqui. Nós chamamos um médico. Marques, Éder, Levi. Pô, nós não chamamos um médico, nós chamamos o médico, obrigado, né, cara? Bob. Chamamos o mais importante do esporte brasileiro. Pô, com respeito a todo mundo. Muito obrigado. Notícias importantes, fontes e opiniões, entrevistas, análises e considerações, informação no fim do dia. E se o assunto tá em alta, ele tá no FDP. Filhos da pauta, FDP. Filhos da pauta.